Muito bom dia, marceneiros! Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Vitor Rebelato, e onde eu sempre ajudo donos de marcenaria a aumentar a sua produção lucrando 2 vezes mais com a sua própria marcenaria. Então seja bem-vindo que essa semana está acontecendo a semana de aquecimento para a Marcenaria 2X. Semana Marcenaria 2X vai acontecer dos dias 6 a 12 de março. Então, se você ainda não está participando, não está inscrito, tem o link na bio do meu Instagram, onde você pode colocar lá seu e-mail e receber as notificações dessa semana da Marcenaria 2X. Deixa eu conferir meu áudio aqui. Tá funcionando, tá tudo ok meu áudio. Então seja bem-vindo aí, hoje nós vamos ter uma live com um tema muito interessante também. O primeiro passo para a sua marcenaria ter lucro. E lembrando, marceneiro, que essas lives, esses conteúdos são patrocinados pela Sermag. Isso mesmo, a Sermag, que é revendida pela UD Empresas, materiais de qualidade, ferragens, acessórios para marcenaria, até mesmo utilidades para nós, facilitar nosso trabalho. A Sermag tem itens valiosos. Então, se você não conhece ainda a Sermag ou não conhece os produtos dela, tem também o site deles, UD Empresas, UDDI, se você ainda não conhece, e de empresas, acessa lá, confere o material que eles têm, cadastra o seu CNPJ, você tem um preço, um desconto bem legal com eles, são nossos patrocinadores, e tem materiais de excelente qualidade, da qualidade Sermag. Então vamos lá, marceneiro. Qual que é o primeiro passo que você, como dono de marcenaria, deve ter para ter mais lucro na sua marcenaria? Ou seja, para você talvez até ter lucro finalmente. Porque o que acontece? Às vezes nós temos a marcenaria, estamos trabalhando com ela e a gente fica oscilando ela. E às vezes a gente nem está vendo o lucro da nossa marcenaria. E eu falo isso, marceneiro, porque isso aconteceu comigo. A gente não viu o lucro na nossa empresa, a gente trabalhava e não viu o lucro na nossa marcenaria. E muitos marceneiros vêm me procurar, mandam mensagem para mim, porque infelizmente também não estão vendo o lucro na sua marcenaria. E ontem na live que tivemos, que nós já conversamos na primeira live de ontem, a gente já estava conversando sobre isso, sobre nós termos essa visão de dono de marcenaria. Nós tirarmos pedras da nossa mochila, pararmos de carregar um peso invisível e não estarmos indo em direção ao lucro da nossa marcenaria. Por isso hoje eu vou mostrar para você, marceneiro, uma coisa que pode estar impedindo o crescimento e o lucro da sua marcenaria, que é projetos atrasados. Quando a gente tem projeto atrasado, a gente acaba não tendo lucro, porque quando a gente atrasa alguma coisa, a gente não entrega, e quando a gente não entrega, a gente não recebe. Por isso, organizar os prazos, saber dar prazos e organizar eles vai ser crucial para nossa empresa, nossa marcenaria, ter lucros. Então eu vou ajudar hoje vocês, marceneiros, a colocar a marcenaria no trilho, organizar ela, principalmente organizar a produção, colocar a terceirização aí dentro da sua produção. Às vezes a gente acha que a terceirização não ajuda. Ela pode ajudar, não é a solução do problema, como eu vou mostrar, mas a gente pode ajudar e fazer com que aumente o lucro da nossa marcenaria. E como eu falei, marceneiro, não é só mandar terceirizar todos os cortes, mandar terceirizar tudo que tem dentro da marcenaria, mandar para fora, e ele não vai resolver o problema. A gente tem que achar a raiz do problema. É como eu sempre falo, se nós temos uma casa, que ela está a gente tem a nossa estrutura da casa, e a gente percebe que a viga da casa aqui, ela está com rachaduras, está com algumas falhas. Adianta a gente ficar procurando ou achando que a solução do problema, então eu vou melhorar, começa a ter umas rachaduras no reboco, eu vou tapar a rachadura do reboco. Ou eu vou fazer uma pintura nova só para poder tapar essa rachadura, sendo que a raiz do problema está lá na estrutura. Está em um problemão lá embaixo e você não está vendo isso. Então é muito importante nós irmos na raiz do problema em vez de taparmos esses buracos, porque senão eles podem ficar piores e a nossa casa, a nossa estrutura da marcenaria vira abaixo. Por isso nós não podemos ficar empurrando com a barriga esses problemas, marceneiro. Nós precisamos resolver esses problemas, irmos na raiz do problema. E, marceneiro, quando a gente começou a colocar em prática, aqui na nossa marcenaria, na nossa vida, isso que eu vou te falar hoje, que eu estou te mostrando, organizar a produção, organizar e entender muito bem ela, termos uma visão de dono de marcenaria, a minha marcenaria começou a andar muito melhor. Por isso que eu gosto e quero mostrar isso para você. Porque eu entendo que às vezes tem fases na nossa marcenaria, da nossa vida, que é difícil a gente tocar a marcenaria. Não é fácil nós sermos donos de marcenaria. Nós temos que administrar todo um negócio. E quando a gente fica isso tão estressado, tão pesado, às vezes a gente deixa falhar e passar algumas coisas. Porque a gente acaba dando tanta atenção ou para produção,
Aí a gente fica lá focado na produção, aí tem que atender cliente, aí tem que fazer o orçamento, aí tem que também cuidar da família, aí tem que cuidar com os fornecedores. Tem um monte de coisa que nós, donos de marcenaria, temos que fazer. E às vezes uma dessas coisas a gente acaba pecando. E quando a gente começa a falhar com muitas delas, aí a gente começa a ter um problemão. Por isso, quando a gente começou a aplicar aqui, organizar a marcenaria, começou a organizar os prazos, começou a diminuir os atrasos, ficou uma maravilha, vocês não têm noção, marceneiro. Ficou uma maravilha trabalhar aqui dentro da empresa. Porque a gente tem tempo, a gente produz com tranquilidade, a gente consegue entregar no prazo. Hoje eu tenho móveis que eu entrego com 2 meses de antecedência. E não é porque eu entrego eles com antecedência porque eu dei um prazo grande e diminuí eles. Não, isso não adianta nada. É porque eu organizei a minha produção para que ela pudesse ter mais lucro e pudesse pegar mais móveis. Isso foi um dos resultados que ajudou bastante a minha produção. Então, o que você precisa saber como dono de marcenaria? Você sempre precisa saber qual é o próximo passo que você precisa dar aí dentro da marcenaria. O que eu vou fazer amanhã ou depois? Lembra que eu falei na outra live? Se você não assistiu, é uma pergunta. Na verdade, são 4 perguntas que você, como dono de marcenaria, sempre precisa estar se fazendo todo dia que você está aí dentro. Por quê? O que? Como? E quando? Até nós podíamos fazer uma sigla, né? O POCQ. Por que isso está acontecendo? O que vai acontecer? Como vai acontecer? E quando vai acontecer? Marceneiro, se você não souber fazer essas perguntas e muito menos responder elas, sua marcenaria nunca vai ter lucro. Por que, Vitor, que minha marcenaria nunca vai ter lucro? Porque se você não sabe o que vai fazer no dia da marcenaria, o que vai ser feito, como vai ser feito e quando vai ser feito, quem dirá funcionários? Ou se você não tem trabalho sozinho, vai querer colocar um funcionário, como é que você vai colocar alguém aí dentro se você não sabe responder essas perguntas para você mesmo? Por isso, marceneiro, você precisa saber qual é o próximo passo. Por que eu vou executar esse banheiro amanhã? Por que eu não executo uma cozinha? O que eu vou fazer amanhã? O que cliente eu vou atender ele? Como eu vou atender ele? Quando eu vou atender esse cliente? Quando eu vou executar aquela cozinha? São essas 4 perguntas que vão nortear o nosso dia a dia na marcenaria. Por isso que é muito importante você estudar a sua marcenaria. Eu sempre falo aqui, falei bastante na live de ontem, e vou falar muito nessas lives de aquecimento que nós estamos fazendo aqui durante essas semanas. Você precisa estudar a sua marcenaria. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, olha aqui, ó, Wagner, que está nos assistindo. Wagner, você precisa atender um cliente todos os dias. Não adianta eu dizer isso para você. Eu posso atender um cliente todo dia, mas talvez você não. Eu não conheço a empresa dele, a marcenaria dele é totalmente diferente da minha. Por isso você precisa estudar a sua marcenaria, entender como ela funciona, para aí você colocar essas perguntas na sua empresa. Por que eu vou atender o cliente, a Dona Maria, hoje às 7 horas da manhã? Porque ela pode, por causa que a minha produção está tranquila, por causa que é o único horário que ela pode me atender às 7 horas da manhã. Ah, então por que eu vou fazer isso? Então tá bom. Por que o meu funcionário vai executar o banheiro hoje? Porque aquele banheiro ele já está com um prazo mais apertado, por causa que aquele cliente lá ele vai se mudar para a semana que vem e eu tenho um prazo para entregar para ele. Porque eu sei. Agora eu sei o porquê. Como que eu vou fazer isso? Como? Comprando o material antes. Então eu vou comprar o material. Quando eu vou comprar o material? Ah, eu vou comprar na sexta-feira, porque daí eles me entregam na segunda-feira e quando eles me entregarem na segunda-feira, aí eu vou estar com o meu prazo organizado. Tá entendendo, marceneiro? Quando você se faz essas perguntas, você começa a organizar e visualizar a sua marcenaria. Por isso, isso é um passo muito importante. O primeiro passo é você ir para frente. Quem é que vai querer dar um passo para trás quando você está com uma empresa? Vai querer dar um passo para trás? Ninguém quer dar um passo para trás. Só que, infelizmente, sem perceber, nós como donos de marcenaria, tem essa visão, donos de marcenaria, às vezes estamos dando passos para trás sem perceber. Em vez de ir para frente, estamos voltando. Por isso que nós temos que ter essa visão, marceneiro. E bom dia para você que está se conectando aí, seja bem-vindo. A gente está falando sobre o passo mais importante que existe como dono de marcenaria para ela ter lucro. Que passo é esse? O primeiro passo é nos organizarmos para evitarmos atrasos. Organizarmos a nossa produção. Para depois a gente organizar o ecossistema que é a nossa marcenaria.
Eu sempre falo que a nossa marcenaria, eu sou dono de marcenaria, tenho uma marcenaria, trabalho na marcenaria, só que a gente às vezes tem muito pensamento e visão de marceneiro. Fica ali só trabalhando, cortando, fazendo plano de corte e esquece que ela é um organismo vivo. Ela é viva. Por mais que a gente trabalhe sozinho, se uma coisa não estiver conectada com a outra, ela morre. É que nem o coração. Ele pode até estar batendo, mas se ele não estiver conectado no cérebro, já era. Não adianta nada. A nossa marcenaria tem que estar toda conectada. E essas perguntas têm que estar sendo feitas todos os dias por nós marceneiros. Por isso, todo dia que você entrar na sua marcenaria, se faça essas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer isso? Olha só como exemplo. Tem um aluno meu, a gente tem um treinamento para marceneiros que ajudam eles a chegar mais rápido, a aumentar a produção e ter 2 vezes mais lucro na marcenaria. E esse meu aluno, ele estava todo bagunçado. Trabalhava sozinho, tinha a marcenaria dele, ele estava todo atrasado, com projetos meses atrasados que ele não conseguia entregar, e ele não tinha ideia de como fazer isso. E aí a gente começou a organizar a marcenaria dele, começou a gerir melhor o escritório dele, começou a gerir as finanças dele, ele começou a entender os prazos que ele podia dar, começou a fazer orçamentos melhores. Em menos de 30 dias, nós acompanhando ele, ele conseguiu organizar toda a produção dele e entregar os projetos que estavam atrasados. Ele conseguiu organizar isso em pouco tempo. Por isso que eu falo marceneiro. Não é porque eu sou bom ou eu sou melhor. Não, não é isso. É porque não precisa de muita coisa e de muito tempo para você fazer isso. Você só precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o passo de se organizar. Aí sua marcenaria vai ter lucro e vai ter mais produção. Não é muito difícil. É isso que eu quero que você entenda, marceneiro. Mas às vezes a gente está carregando uma mochila nas costas de pedra e essa mochila de pedra está segurando nós. A gente nem percebe, está carregando uma mochila com um monte de problema, cheio de pedra. E isso impede a gente de ter lucro e de ir para frente. Então vamos tirando essas pedras aos poucos. Ah, mas Vitor, então você pode perguntar, mas então se eu contratar um funcionário, um cara para me ajudar, eu já resolvo o problema de atraso? Eu já consigo organizar minha produção? Lembra, marceneiro, que eu falei? Se você não souber responder essas perguntas para você, quem dirá para um funcionário? E quem dirá você achar um funcionário? Porque hoje é muito difícil, né? Vamos ser bem sinceros. Quem é que acha um marceneiro disponível, um marceneiro experiente que você coloque dentro dessa marcenaria, já sai executando plano de corte, sai executando projeto, fazendo que pague o valor que você paga para ele? É difícil, a gente não acha aqui na minha região. E hoje, ao redor do país mesmo, quem sabe até no mundo, é difícil achar marceneiro que queira trabalhar no pesado. Hoje é muito difícil isso. Por isso que não é tão fácil e tão simples achar um marceneiro. E se você colocar um marceneiro aí dentro, você vai ter que começar a aumentar a sua produção automaticamente, porque ele vai começar a gerar custo. Então o seu custo fixo vai começar a aumentar. E aí você vai ter que ter mais venda, vai ter mais trabalho. E precisa estar mais organizado ainda. Por isso que você precisa saber responder essas perguntas para aí você poder, então, colocar uma pessoa segura dentro. Mas é difícil achar uma pessoa assim. Outra coisa, então, Vitor, é só eu pegar, se eu estou com meus projetos atrasados, eu mandar terceirizar tudo. Mando o plano de corte para outra empresa, ele faz tudo, me adianta um monte de coisa. Legal, funciona, ajuda bastante. Mas você já parou para pensar que se você não está conseguindo organizar e está atrasado os móveis que você tem hoje dentro da sua marcenaria, vem um monte de projeto, plano de corte atrasado aí, um monte de plano de corte, um monte de peça terceirizada. Como é que você vai entregar isso se você não consegue entregar o que você já tem hoje? Você precisa achar a raiz do problema, lembra? Qual que é a solução do problema? Você achar a raiz dele. E lá na estrutura que está rachando. Não tampar o buraco do reboco que está rachando. Então você precisa organizar o que você tem hoje para aí quando você terceirizar, e você pode sim terceirizar, é muito bom você terceirizar corte se você conseguir, para agregar na sua produção. Aí você vai fazer um ciclo, porque daí você entrega o que você tem aqui hoje, você entrega terceirizado e você consegue produzir ao mesmo tempo. Sua marcenaria vira um foguete. Vira um foguete quando você consegue fazer isso. Porque dá para fazer isso. Porque a minha virou um foguete quando eu comecei a fazer isso. Por isso, marceneiro, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui, ó, curte esse vídeo, manda sua pergunta, se inscreve aqui no meu perfil, no meu canal se você está assistindo, curte esse vídeo aí no YouTube se você está assistindo depois gravado, futuramente, porque o meu objetivo é aumentar esse conteúdo e trazer cada vez mais conteúdos. E a Semana Marcenaria 2X, que vai acontecer agora dia 6 a 12 de março, eu vou estar trazendo conteúdos mais específicos ainda, eu vou trazer os erros que você pode estar cometendo e que estão te impedindo de aumentar a sua produção, marceneiro. Às vezes a gente está cometendo alguns erros. Estou trazendo já alguns erros aqui, mas lá eu vou mostrar todos eles na prática. Por isso, eu quero que você continue me acompanhando.
Só que, marceneiros, qual que é o maior erro? O maior erro que impede, às vezes, de você fazer isso. De você, ou melhor, que acontece de acontecer os atrasos. Muitos acham que porque está atrasado, a data está apertada, para não perder alguma venda, o que eles fazem? Trabalham mais. Você já fez isso, marceneiro? Porque estava com a data atrasada, estava com o prazo atrasado, aí vai lá e chega um cliente, poxa, eu não posso perder essa venda, porque eu tenho funcionário para pagar, tenho conta para pagar, eu tenho que vender móveis, porque eu preciso pagar as contas. Aí o que ele faz lá? Antes ele trabalhava das 7 até as 5h30, show de bola. Até quando era CLT, trabalhava como funcionário do horário. Agora que ele é dono de empresa, o que ele trabalha? Trabalha das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Para poder compensar os atrasos. Para poder pegar mais venda, e aí quando ele pega mais venda, ele começa a trabalhar mais. Olha só a bomba que você está se metendo. Só porque você agora é dono de empresa, não quer dizer que você precise trabalhar mais, não, marceneiro. Você não é escravo da sua empresa. Isso é a coisa mais errada que existe. Falei ontem na live, pro final de semana, perguntei pro pessoal, qual horário que vocês trabalham? Segunda, sábado e domingo trabalha? Tem muita gente que trabalha sábado e domingo. E não tem nada de errado nisso. Só que você trabalhar final de semana, trabalhar a semana inteira, 7 a 10 horas da noite, sacrificar a tua vida para você tapar buraco, consertar problema em final de semana, isso não vai muito longe não. Infelizmente você está cavando a sua própria buraco, a sua própria cova. Você precisa corrigir os problemas antes, para depois você, se quiser ganhar mais dinheiro trabalhando até tarde da noite, aí beleza. Mas trabalhando até tarde da noite para atrasado, projeto atrasado, porque deu prazo curto. Marceneiro, a gente tem que lembrar que quem que é o dono da marcenaria? Quem que está na frente ali? Bom dia, Moderna. Poxa, esqueci teu nome. Será que é o Genilson? Esqueci. Nós estávamos conversando ontem. Tem um perca de memória rápida. Só Doris lá do Procurando Nemo. Eu perco a memória rapidamente. Bom dia, Moderna. Nós temos que cuidar do item mais valioso que tem dentro da marcenaria. A nossa vida. Você é o Genilson. Lembrei, sabia. Genilson. Obrigado, Genilson, por estar acompanhando de novo. Então, se nós não estivermos cuidando da nossa vida, do nosso horário, Lima, seja bem-vindo. Obrigado por estar acompanhando também. Esse já é mais fácil, né? Tá ali, o Lima Planejados. Se nós não estivermos cuidando da nossa vida, eu não estiver encabeçando a marcenaria, eu estou trabalhando das 7 às 10, de segunda a segunda, chega lá um dia, eu estou cansado e me machuco. Quem que vai abrir a marcenaria? Quem que vai atender o cliente? Quem que vai fazer o orçamento? Você é o dono. E já dizia um ditado muito antigo aqui na minha região que o olho do dono engorda os porcos. Não é você arrancar o olho para dar para os porcos. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Você precisa estar lá. Por mais que você não precise estar lá na serra, você está lá no escritório fazendo orçamento, você está lá atendendo o cliente. Se você ficar uma semana, 2 aí com a marcenaria parada, já era para a tua marcenaria. Você precisa cuidar primeiro da sua vida e da sua saúde, para depois, então, você trabalhar mais para compensar aí com o financeiro ou com o lucro. Mas se você está tapando o buraco, não vai muito longe não. Isso vai acabar com o lucro e com a produção da sua empresa. Santinati, bom dia também, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, e se estiver fazendo sentido isso para vocês, comentem aí para mim, para eu saber se vocês estão entendendo, se faz sentido ou não. Porque nós temos que ter, marceneiro, uma visão muito diferente do que a gente está tendo. E eu quero passar e quero fortalecer cada vez mais isso. Por causa que ninguém veio bater nas minhas costas e dizer assim, Vitor, para você ser um dono de marcenaria, você tem que fazer isso. Eu tive que bater muito a cara, estudar muito, para poder entender isso. Que é a nossa visão de dono. O que é a visão de dono de marcenaria? É diferente de um motorista, do cara que está dirigindo. Você dirige carro? Você gosta de dirigir carro? Você sabe dirigir o carro? Você dirige um carro. O cara que está do lado, a pessoa que está do lado, às vezes tua esposa, tua namorada está ali do lado, né? Você passa assim, perto de uma esquina, assim, passa perto de um carro. A pessoa que está do lado se assusta. Tu passou pertinho. Mas você que está dirigindo, não. Eu passei longe. Porque na minha visão que eu estou dirigindo, eu estou no controle. Eu tenho as visões, às vezes eu tenho o retrovisor, tenho vários espelhos, eu passo às vezes perto de alguma coisa, eu consigo fazer a manobra. Na minha visão de piloto do carro, eu sei as distâncias e a segurança que eu tenho. Mas a pessoa que está no lado, não é verdade, Lima? A pessoa que está do lado não tem a visão. Tu passou pertinho. Isso acontece com a minha esposa, né? Não, passei perto.
Porque a minha visão de motorista é outra da pessoa que está do lado. Por isso, marceneiro, você que é dono de marcenaria, você tem que ter a visão de estar no controle. A pessoa que está do lado tem uma visão totalmente diferente. Às vezes ela fala, não precisa atender esse cliente agora, deixa para depois. Aí você, verdade, vai lá e bate o carro. Porque a pessoa não tem a mesma visão que você. A mulher fica doida. A mesma coisa na marcenaria. Se você não estiver no controle dela, se você não estiver ali comandando ela, não vai muito longe. Você vai ter um acidente muito grave. Cara, na marcenaria, nós que somos donos de empresa, nós temos, um galpão. Você provavelmente tem um local aí, que talvez não seja um galpão muito grande, talvez até a garagem da tua casa, mas você tem aí um maquinário, você já começou um negócio. É isso que eu fico mais indignado. Você começou um negócio. Você já tem um nome. Todos que estão acompanhando aqui a minha live aqui, ó, tem uma logo. Todos eles, ó, Marcenaria Moderna Oficial, Lima Planejados. Teve ali mais um que entrou, Arte Criativa. Tem um monte de gente, Interplanejados. Tem um monte de gente que está me acompanhando aqui, ó. Além de às vezes estar o seu perfil pessoal, mas você já tem um logo, você tem um nome de uma empresa, você já é reconhecido. E aí você não deixa ela no controle, ou simplesmente não cuida para que você não esteja no controle. Ou às vezes está dirigindo, está no controle, mas está dormindo no volante. Tá vendo o perigo, marceneiro, de a gente não estar no controle? Por isso eu quero que você entenda isso. Que você tenha essa visão de dono de marcenaria. Que você precisa estar no controle dela. Para você não ter um acidente. E cara, acidentes físicos na marcenaria custam anos. Meu pai, ele não tem as pontas do dedo aqui, ó. As 4 pontas do dedo aqui. Ele teve esse acidente quando eu tinha alguns meses de vida. Isso 31 anos atrás. E no final do ano passado ele teve que fazer uma cirurgia para corrigir ainda algumas dores que ele sentia. 31 anos depois, ele sente dor, ele sente falta daquilo por causa de um acidente lá quando ele trabalhava de funcionário lá. Isso custou alguns anos da vida dele, até recuperar aquilo lá. E até hoje ele não consegue fazer força. Por causa de um acidente. Foi o único acidente que ele sofreu na máquina. Mas já custou muito tempo da vida dele. E eu não quero que você sofra isso na sua vida, marceneiro. Deus nos livre de acidentes físicos. Mas pior do que um acidente físico é um acidente emocional. Sabe aquele acidente emocional? Hoje está muito em alta depressão, estresse, ansiedade. Nós, como dono de marcenaria, podemos sofrer muito isso. Eu sofri isso alguns anos atrás, poucos anos atrás. Sofri muito com essa depressão e esse estresse emocional. De você estar lá trabalhando horas a fio, e você trabalha, e você chega para você fazer uma compra no final do mês, não tem dinheiro. Tem que esperar o cliente pagar o móvel para você poder fazer compra. Já aconteceu isso com você, marceneiro? Não, tem que segurar agora. Olha, minha esposa. Não sei como é que tu chama aí, minha flor, meu amor. Não dá para fazer compra agora, porque tem que esperar o cliente pagar, porque eu tô devendo o fornecedor, tô devendo o cara do vidro, tô devendo o cara da terceirizada. Tem que esperar agora o cliente pagar, vou ter que trabalhar até 10 horas da noite para poder compensar, para daí eu poder ter dinheiro para a gente fazer compra. Meu filho, desculpa, eu não posso comprar o presentinho agora, tu passou de ano, não posso comprar por causa que o pai está trabalhando até 10, 11 horas da noite para pagar as dívidas, para eu poder virar o ano, para pagar o empréstimo, para eu poder sobreviver ao começo do ano, eu não posso tirar férias agora. Já aconteceu isso na tua vida, marceneiro? Aconteceu muitas vezes comigo. E eu não aguentava mais isso. Ficar trabalhando, e quando chegava a hora de aproveitar para poder ter dinheiro para ir para o cinema, não tinha. Não tem dinheiro. Isso não é vida. E onde que está o primeiro passo? Que eu estou falando aqui já a manhã toda para nós, marceneiros. Nos organizarmos no prazo. Então vamos lá, Vitor, como é que eu faço isso? Marceneiro, eu vou te passar aqui já um manual já, porque eu não gosto de ficar fazendo live só de motivacional. Não sou coach, me desculpem. Esse é o mal de ser professor. A gente gosta de ensinar, então às vezes eu tenho que trazer um pouco de emocional para a gente poder entender o quanto isso é importante. Mas não sou coach. Então a primeira coisa que você tem que fazer, organize os clientes dos prazos que você deu. Marceneiro, você tem clientes e provavelmente você já vendeu. Então você pega esses clientes que você deu. Se você quiser introduzir a terceirização, olha quanto isso vai ser importante. Vamos dizer aí que você tem 3 clientes. Você tem o João, você tem a Maria e você tem o José. Hoje é dia 21 de fevereiro. Vamos dizer que você tem o João e ele vai ser lá para 10 de março. É o que está mais apertado. E vamos dizer que a Maria é lá para o dia 20 de março. E o José é para o dia 30 de março.
Primeira coisa que você vai fazer é já sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar a tua marcenaria. Vai pegar os clientes, os prazos que você deu para eles, quais são os prazos que você deu e quais são os móveis que eles vão ter. O José ia para quando? O João, o que que é? Ah, é um banheiro. Ótimo, fazer um banheiro até o dia 10 de março dá, né? Dá, né, marceneiro? Fazer um banheirinho aí de 1 metro. Quem aí consegue fazer um banheirinho até o dia 10? Se só tem ele para fazer. Talvez você tá terminando um projeto aí, mas um banheirinho, um dia, 2, acho que nós fazemos, né? Aí tem a Maria, tem uma cozinha. Cozinha já é um pouquinho maior, tem um aéreo, tem umas portinhas lá diferenciadas. Só que o do José, poxa, o do seu José já são os 2 ambientes. É um quarto e uma sala. Aí já é um pouquinho maior, porque lá a sala tem um ripado lá dos infernos, lá que é uma porcaria de fazer. Quarto lá cheio de porta de roupeiro, com porta de correr, com cama, com mesa de cabeceira lá e tudo mais. O escambau vai demorar um tempão para produzir. Só que você agora, marceneiro, você que é um marceneiro 2x, que você está me acompanhando, você já está ligado no esquema. Então você já sentou e se organizou. Opa, o Vitor lá na live falou que eu preciso fazer isso. Talvez você até faça hoje isso. Tem essa organização. Mas olha o ponto do esquema aqui, marceneiro, que eu quero que você entenda. Quando você começa a visualizar, eu tenho até isso aqui está lá na minha marcenaria. Se você me acompanhar nos stories hoje, eu vou mostrar. Eu tenho esse quadro lá dentro da minha empresa. Você tem o nome do cliente, você tem a data dele, você tem o banheiro, você começa a visualizar, você começa a ter visão de dono de marcenaria. E os seus funcionários, se eles verem isso aqui, se você estiver lá dentro da sua empresa, eles também vão começar a ver. Olha, então nós temos alguns clientes por mês. Primeiro, tem venda, tem produção. Temos prazos. Opa, então a gente tem que entregar até esses prazos, não podemos atrasar. Só que aí você começa a ver que, opa, tem alguns móveis que são maiores e mais complicados do que o outro. O banheiro, pô, 1, 2 dias você faz. Se você está trabalhando sozinho, você vai pegar e, pô, vou me tacar fazer esse banheiro e entregar. É dinheiro rápido, é dinheiro no bolso, banheiro. Caramba, eu fiz aqui 4 banheiros em uma semana. É muito fácil e rápido de fazer. Às vezes dá trabalho, é chato fazer gaveta, é um saco de fazer. Mas só que a gente faz rápido. Só que aí, marceneiro, o marceneiro ele começa a ver isso. Meu, 30 dias, caramba, se eu trabalho sozinho, eu não vou conseguir entregar a cozinha e pegar o quarto e a sala lá, que é cheio de ripado, cheio de porcaria pra fazer, eu não vou conseguir entregar até o dia 30. Porque eu tenho que fazer um banheiro, eu tenho que fazer uma cozinha, e aí eu tenho que ainda fazer e entregar isso aqui. Por isso, marceneiro, que é muito importante você ter noção do tempo de produção que você faz. Quanto tempo você leva para cortar um roupeiro? Quanto tempo você leva para cortar um banheiro? Quanto tempo você leva para cortar uma cozinha e um quarto? Se você não sabe, primeiro que vai afetar o seu orçamento, que já é papo para outra live que eu vou fazer ainda, vai afetar o teu tempo de produção e principalmente o prazo que você dá para os seus clientes. Talvez esse prazo aqui do seu José já está errado. Ele tinha que estar dando lá para 15 de abril esse aqui. Porque o prazo para produzir um quarto e uma sala é muito maior, principalmente se for ripado, muito maior, para você produzir uma cozinha. Tá entendendo, marceneiro? Olha como quando a gente começa a visualizar, começa a colocar no plano, a gente começa a entender onde estão os problemas. A gente está indo lá na raiz. Não adianta eu empurrar com a barriga, pedindo lá pro meu cliente, lá pro seu José, seu José, desculpa, te dei um prazo errado. Posso te entregar lá pro dia 15? Me dá uns diazinho aí, cara. Olha, uma vez pode acontecer, marceneiro. Às vezes a gente erra um prazo. Mas toda vez pedindo, peço lá pro João, posso entregar pro dia 15? Aí vai. Aí pede pro Dona Maria, posso entregar no dia 25? Pede mais 5 dias. Aí vai lá, pede pro seu José, pode me dar lá no dia 15? Lá pro dia 10? E vai empurrando com a barriga. Só que o problema de nós empurrando com a barriga, marceneiro, não é só o prazo. Sabe qual que é? O dinheiro. Porque quando ele começa a empurrar, você vai empurrar 5 dias a mais, ele pagar o restante. Se ele não pagou tudo, ele vai pagar o restante 5 dias a mais. Esse aqui, mais 5, 10 dias a mais. Quando você vai ver lá, o último cliente já está empurrando 1 mês para mais. E aí acontece o que eu acabei de falar. Não tem dinheiro, tem que esperar cliente, tem que vender mais móveis para o cliente pagar a entrada, para você pegar o dinheiro, para pagar o fornecedor desse primeiro cliente. Olha a bola de neve que tu está se metendo, cara. E eu falo isso e reforço porque isso acontecia comigo. Era empréstimo para pagar empréstimo, para reforçar, para pagar cliente, para pegar dinheiro, para pagar outro. E aí no final das contas ainda não tinha dinheiro. E meu Deus, eu estou trabalhando e cadê o lucro? O lucro! Porque a gente só está falando isso aqui de faturamento. Você pode faturar 1 milhão, 2 milhões na tua marcenaria, eu não estou nem aí. Se você está faturando 2 milhões e não está tendo lucro, tu está trabalhando de graça, vai trabalhar de funcionário que é muito melhor. Tenha a visão de dono de marcenaria, esteja no controle da sua marcenaria. Porque aí quando você começa a visualizar isso aqui, você começa a dar prazos melhores. Opa, me ferrei agora? Beleza.
Então eu vou dar um prazo um pouquinho maior na próxima vez. Mas se caso você estiver aí trabalhando e está apertado e está ferrado como esse nosso marceneiro aqui do nosso exemplo, você pode usar terceirização, faz uns cortes aí terceirizado. Acha uma central de serviço aí que pelo menos corte, às vezes tem as próprias GEMAD, essas representadas de madeira, aqui na região tem Fernandes, tem compensado MDF. Você pode terceirizar pelo menos o corte bruto. Porra, cara, eu não vou conseguir dar conta de começar a cortar o quarto lá pro dia 30. Não vai terceirizar o banheiro não, cara. Porque o banheiro é mais perto, é mais fácil de fazer. Terceiriza o quarto que é mais longo. Terceiriza pelo menos a parte branca. Manda fazer os cortes aí, os cortes retos. Mas, Vitor, o corte reto é rápido de fazer. Eu sei, mas ele consome tempo. E nosso tempo é escasso, e o nosso tempo é mais caro que existe. Então manda terceirizar um corte lá do quarto, porque quando você entregar o banheiro e a cozinha aqui da Dona Maria, o quarto já vai estar aqui na tua marcenaria cortado e pronto. Se você me acompanhar hoje nos meus stories, eu vou postar ali a terceirizada que eu fiz. Cara, eu fiz toda uma sala, eu fiz uma mesa trabalhada com vidro ali, com tampo. Eu fiquei uma semana fazendo aquele móvel. Quando eu terminei ele, chegou ontem aqui as peças terceirizadas de uma cozinha e 3 balcões. Todo o resto do móvel. Eu gastei R$ 1.400 para cortar tudo aquilo ali. Se eu fosse contratar um cara para ficar fazendo, enquanto eu estou lá fazendo outra coisa, eu ia ter que pagar pelo menos R$ 3.000 para ele fazer isso. E ele não ia poder ficar só cortando, ele ia ter que cortar, ele ia ter que montar, ter que fazer um monte de coisa. Tá entendendo, marceneiro? Só que você precisa entender isso aqui, porque se você mandar terceirizar, então eu vou terceirizar. O Vitor falou para eu terceirizar. Aí vou lá, terceirizo a cozinha. Aí quando você está terminando o banheiro, as peças da cozinha não chegaram aqui ainda. Aí tu se ferrou. Ai, meu Deus do céu, caramba. Aí agora a cozinha não chegou, tá dando prazo. Vou começar a fazer o quê? Vou começar a cortar o quarto. Aí quando você está cortando o quarto, aí chega as peças da cozinha. Aí você tem as peças do quarto e tem as peças da cozinha dentro da marcenaria. Tá tudo abarrotado de peça. E aí tá dando lá dia 20, não terminou o quarto, não terminou a cozinha, e cheio de peça terceirizada, uma bagunça. Tá entendendo, marceneiro? Essa é a visão que eu quero que vocês estejam. Você pode terceirizar? Pode, deve fazer isso. Mas você precisa, primeiro, organizar a sua marcenaria. E como é que você começa organizando? Isso aqui, visualize ela. Pegue os seus clientes, organize eles, tenha um lugar bem organizado no seu escritório. Eu sempre falo para os meus seguidores, para os meus alunos, se você não tem um escritório físico, faça pelo menos um gaveteiro para você guardar os seus projetos, pegar os prazos, os contratos que você faz, que você coloca todas as especificações, pegue eles, faça uma pré-análise, coloque eles num quadro, visualize eles, seja dentro do seu escritório, da sua casa, da sua marcenaria, coloque eles bem organizados. Fechou um novo cliente? Se você não tem isso aqui, como é que você vai pegar outro cliente? Se você pegar um cliente agora, chega lá, o Antônio vai querer fechar lá mais uma cozinha. Legal. Uma cozinha com aéreo, com ilha, tudo mais, lá uma cozinha bem legal. Para que dia que você vai dar? Vamos lá, Marceneiro, vamos fazer um exercício aqui junto. Com base nesse quadro aqui, tirando que ele vai ser entregado dia 30 de março, uma cozinha aí de uns 2,5 metros com aéreo e ilha. Para que data que nós vamos dar para esse cliente aqui? Para o dia 20 de abril? Se você vai entregar dia 30 de março esse quarto aqui, quanto tempo que você vai conseguir produzir para entregar para o seu Antônio aqui uma cozinha para ele? Para o dia 15? Para o dia 20? Sendo que você trabalha sozinho, sendo que você vai ter que cortar toda a cozinha, fitar, usinar, entregar? Quanto tempo que você vai dar para ele? Eu daria para esse cara que, se eu tô aqui no dia 10 de março, eu, na minha marcenaria, que trabalha eu, meu pai, meu irmão que atende os clientes, em 3 aqui dentro, eu daria pro dia 30 de março, tá? Eu na minha marcenaria. Eu consigo entregar esses 2 clientes, porque eu vou entregar eles antes, na minha marcenaria. Agora, aí na sua marcenaria, na marcenaria aqui do exemplo, a gente vai ter que dar lá pro dia 20 de abril, mais ou menos, para ter um tempo hábil de produzir na marcenaria, produzir e entregar. Mas eu na minha marcenaria eu consigo entregar 2 ou 3 clientes em menos de um mês. Esses 4 clientes aqui eu consegui entregar em 15, 20 dias no máximo. Porque eu consigo fazer isso. Agora eu não vou dizer para você aí, quem está nos acompanhando aí, Galiza Store, o Marcelo, o Diogo, o RS, acho que é o Sebastião, se eu não me engano. Eu não vou chegar a dizer para você tem que entregar aí, 2 móveis em 20 dias. Você tem que entregar. Se você não está entregando, está perdendo dinheiro. Ó, o Lima, 60 dias.
É o prazo do Lima. Ele pode entregar nesse dia. E eu não vou dizer para você, tá errado. Não existe prazo errado. Você precisa saber que a sua marcenaria vai dar esse prazo. E eu dou prazos para os meus clientes de 45 a 50 dias. Eu não dou menos que isso. Só que por que eu dou esses prazos para eles? Porque eu prefiro entregar antes do que eu me apertar todo. Não é verdade, Lima? Quem é que gosta de entregar ou receber encomenda atrasada? O correio lá. Olha só, eu gosto muito de usar essa ilustração. Você vai lá, encomenda, eu compro uma peça para os teus móveis aí, eu compro um celular novo pelo correio. Compra lá na Magazine Luiza, na Casa Bahia, vai entregar pela internet. E aí o prazo de entrega é 10 dias. Aí você fica todo ansioso, né? 10 dias chega aqui. Quando chega o 10º dia, tu tá até acompanhando pelo rastreamento do celular. Tu fica lá no Correios, lá fica atualizando, né? Objeto saiu para entrega. Meu Deus do céu, chegou. Aí você fica lá acompanhando e não vem, fica olhando a janela, cadê o carteiro que não vem? Não veio. O que você faz quando atrasa? É porque esse correio é uma porcaria, porque não presta, porque não serve, porque o correio sabia que tinha que fechar essa porcaria. Tu já começa a meter o pau. E aí você já começa a ficar preocupado. Não entrega no outro dia. Meu Deus do céu, porque agora o problema é a Magazine Luiza, porque eu sabia que aquela loja não prestava, porque levei um golpe e vão me entregar uma pedra. Porque você atrasou um dia a entrega. Agora a recíproca é verdadeira. Você tá lá, você fez a encomenda, você vê lá no rastreamento, já saiu para entrega? 2 dias antes? Que é isso? Agora você vai lá e vem, entrega na tua casa com um dia antes. Meu Deus, tu até abraça o carteiro, dá até um beijo nele por ele ter entregado. Ele nem fez nada, você tá fazendo o trabalho dele. Ele vai lá e entregou antes. Magazine Luiza é a melhor loja do mundo. Vai lá e coloca 5 estrelas, porque, meu Deus, entregou adiantado. É isso que eu quero que você entenda, marceneiro. Não importa o prazo que você dê para o seu cliente. Desde que você entregue ele no prazo, que você entenda que isso é bom para a sua marcenaria e que ele esteja compatível com os seus financeiros. Quando você entender e fizer isso, marceneiro, a sua marcenaria finalmente vai ter lucro. E quem sabe, e eu tenho certeza, na verdade, que vai ter 2 vezes mais lucro, porque é possível. Iago, perfeita essa aula. Cara, muito obrigado por você estar acompanhando. Obrigado mesmo por isso. Isso me dá mais ânimo para continuar fazendo isso. Lima, ainda existe a questão de entregar antes e o cliente ficar feliz. É exatamente isso. Quando você entrega antes... Jean, obrigado por começar a seguir. Pessoal, se não está me seguindo, me segue aqui, ó. Quem está na live não me segue ainda pode seguir aqui o perfil, que eu vou estar fazendo live todo dia às 7 horas da manhã essa semana, tá? Trazendo conteúdos cada vez mais e melhores como esse. Quando a gente entrega antes, o nosso cliente fica feliz. Quando o nosso cliente fica feliz, ele vai falar bem para nós, de nós para outras pessoas. E marceneiro, vou ser bem sincero com vocês. Eu já fiz todo tipo de propaganda que você possa imaginar. Eu já fiz outdoor, eu já fiz carro de som, eu já fiz rádio, já fizemos televisão, a gente já fez exposição em Casa Cor, a gente já expôs móveis na Casa Cor, a gente já fez tráfego pago de internet com chamada. Eu já fiz tudo que você possa imaginar de propaganda. A propaganda que mais me gerou valor, que mais me gerou clientes bons, qualificados, foi a indicação e o boca a boca. Existem outras propagandas? Funcionam? Funcionam, não estou dizendo que funciona, mas a melhor, a que mais gerou valor, a que eu me incomodei menos, que veio cliente chato que ficou só pedindo preço e que eu só perdi tempo e dinheiro, foi a de indicação de clientes. Essa é a que mais vale para nós. Porque o cliente, quando ele for indicar, ele não vai dizer assim, que legal o móvel lá. Não. Cara, olá, o Lima, ele fez um móvel para mim. Cara, ele me entregou 5 dias antes, tu acredita? É isso que ele vai falar para outra pessoa. É isso que ele vai falar. É isso que vai sair da boca para ele. É muito valioso isso. Na hora da indicação, essa questão do prazo pesa muito, Lima. Pesa muito. Magno Valentino, passei 15 anos trabalhando em empresas. Comecei a trabalhar para mim em janeiro. Suas dicas estão sendo ótimas para mim. Cara, Magno, poxa, eu fico muito feliz mesmo. Eu fico até vermelho. Obrigado, por causa que, cara, o que eu falo aqui é o que aconteceu comigo. Por causa que eu sou filho do dono. E sempre tem aquele preconceito. O filho do dono não trabalha, não faz nada. Muito pelo contrário, a gente trabalha mais, só que a gente fica sempre ali na cola do pai. E quando eu saí da cola dele para pegar e administrar isso aqui, cara, veio um peso, um turbilhão. Por causa que a gente estava tentando equilibrar isso. Quando a gente é funcionário, quando a gente trabalha para outras pessoas, que se exploda depois das 5 horas. Se vai ter cliente ou não, eu vou voltar a trabalhar no outro dia. A gente fica preocupado, né? Será que vai ter trabalho amanhã?
Mas a gente não vai atender cliente, a gente não vai fazer orçamento 8 ou 9 horas da noite. A gente não vai passar o final de semana preocupado se vai chegar o material. A gente está esperando o material desde quinta-feira passada, o cara não entregou a fita para mim. Tá atrasado ali o negócio. Mas tá atrasado a entrega? Não. Eu consegui organizar ela. Meu pai já provavelmente até saiu para entregar o móvel ali. Saiu meu irmão, eles iam fazer hoje uma entrega ali enquanto ia fazer live. A gente está trabalhando enquanto está produzindo conteúdo. Mas por quê? Porque a gente se organizou. A gente conseguiu fazer isso. E essas coisas não aconteciam comigo há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Principalmente quando começou a pandemia ali. Foi um dos anos que eu mais faturei na minha marcenaria. A gente faturou quase 800 mil na marcenaria com 3 pessoas. Só que a gente trabalhou que nem cavalo, que nem condenado. A gente não tinha tempo e vida para nada. Aí hoje a gente conseguiu organizar, melhorar isso. E eu quero compartilhar todos os conhecimentos, todas as dicas que eu puder. Eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Já está passando aqui do meu horário para poder estar lá na marcenaria. Mas eu vou tentar trazer o máximo possível para vocês. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas específicas, mandem para mim. Manda no meu privado, o pessoal manda direto mensagem para mim ali. Tento responder durante o dia, quando eu dar uma parada ali, um café. Eu tento trazer para vocês, ajudar vocês, responder para vocês. E hoje à noite eu vou fazer um papo com um marceneiro. Eu vou fazer o café com o marceneiro. O marceneiro topou fazer uma live comigo, 7h30. Eu vou conversar com um marceneiro lá do Amazonas. Eu sou aqui de Santa Catarina, lá do Amazonas. E eu vou ajudar ele a colocar isso aqui em prática, tá? Vou bater uma estratégia com ele, bater um papo. Vamos traçar a estratégia para ele organizar o prazo dele, para ele organizar o financeiro, utilizar a terceirização da marcenaria dele. E eu vou traçar com ele. E se você quiser participar comigo ao vivo, manda uma mensagem para mim. Eu vou fazer uma live aqui, a gente vai conversando, eu vou trazendo estratégia, respondendo pergunta. Às vezes eu também não vou saber alguma coisa porque eu também sou imperfeito, eu erro. Mas no máximo que eu puder trazer de conhecimento para compartilhar com vocês, eu vou estar disposto. Beleza, meu amigo? Ó, o Fabrício aí, ó, FF Móveis. Já foi meu funcionário aqui no passado. E aí, Fabrício? Como é que era a marcenaria? Teve umas épocas a marcenaria que era uma loucura, né, cara? Hoje já tá mais tranquilo. Jean Móveis. Eu também sou filho do dono e montei minha marcenaria. Realmente eu trabalhava muito mais que meu pai. Verdade, né? E a gente tem aquele pensamento, né, de filho, né? Meu pai hoje tem 63 anos. Cara, eu não quero deixar meu pai se matando trabalhar, carregar um móvel sozinho. Então a gente às vezes carrega mais peso do que ele para não deixar ele sofrer, né? Pelo amor que a gente tem pela nossa família. E é por isso que eu sei que você tá aqui, pelo amor que você tem pela sua família. Porque eu tô fazendo isso pelas pessoas que eu amo, né? Porque eu quero ajudar eles e não quero que eles sofram por causa do que eu sofri na minha marcenaria. E você também não quer sofrer. Não quer que eles sofram, né? Não quer estar lá no cinema, lá com seu filho, pensando na marcenaria, né? Meu Deus, devia estar trabalhando em vez de estar no cinema. Isso não é vida, né? Não pode ser isso. Então por isso que nós, marceneiros, temos que ser marceneiros? Temos que trabalhar? Temos. Mas vamos ter visão de dono da marcenaria. Nós temos que estar no controle do volante ali. E quando a gente estiver no controle, as pessoas até podem se assustar, podem não entender algumas decisões, mas nós como donos temos que ter a visão completa. Eu vou fazer isso porque eu sei que isso aqui está no controle da minha marcenaria. Quando a gente tiver isso, a gente vai sim ter o controle. RS, bom dia. Quando puder, fale sobre precificação. Então eu vou deixar aqui, ó, pessoal, quem tiver dúvidas com precificação, problemas com precificação, eu peço que vocês se inscrevam na Semana Marcenaria 2X. A Semana Marcenaria 2X vai acontecer do dia 6 a 11 de março. Eu já tinha feito ela no passado, mas eu estou regravando toda ela, estou fazendo todas as aulas de novo, porque eu vou ter uma aula específica sobre precificação. Porque é um assunto tão complexo, que muita gente tem tantas dúvidas e às vezes até dificuldades com isso, que eu preparei uma aula específica só como fazer uma precificação. Vou fazer uma precificação com vocês, vou fazer uma listagem de peças, vou mostrar como você faz isso na prática. Eu vou mostrar tudo como fazer uma precificação. Então eu fiz uma aula gravada, porque na live às vezes eu me atrapalho. Vocês percebem que eu escrevo feio pra caramba, às vezes eu me enrolo um monte. Então eu preciso fazer uma aula gravada com tempo, com a cabeça no lugar, para eu poder fazer isso. Porque precificação envolve números, então eu preciso ser o mais preciso e exato possível. Eu não posso falar coisa besteira aqui, né? Eu sou, às vezes, perfeccionista demais. Eu não consigo falar aqui, olhar uma coisa e falar meias palavras. Eu preciso falar exatamente aquilo que eu quero transmitir. Então eu vou gravar, vou excluir, vou regravar até ela ficar perfeita. Porque eu quero trazer algo bom para vocês. Talvez não vou conseguir o perfeito, mas o melhor possível. Então dia 6 a 12 de março, Semana Marcenaria 2X, vai ter uma aula só sobre precificação. Na prática, como fazer, como tirar, para vocês saírem daqui e já aplicar. Porque é o que eu gosto de fazer, você sair de uma aula minha e aplicar. E eu quero que hoje na marcenaria de vocês, se vocês não têm ou não fazem, ou talvez façam, utilizem isso. Isso e aquelas perguntas que eu mostrei para vocês.
Por quê, como, quando e o quê? E como, né? Por quê, o quê, como e quando. Faça essas 4 perguntas em tudo que você fizer hoje na sua marcenaria. Para aí você ter uma marcenaria que voe. Eu quero que a sua marcenaria voe, marceneiros. Eu não quero que vocês tenham uma marcenaria patinando. Eu quero que vocês tenham uma marcenaria que dê lucro de verdade. É esse o meu objetivo. Você aumentar a produção e ter lucro. Porque, cara, eu tô de saco cheio de ver a minha marcenaria. Eu tava de saco cheio de ver a minha marcenaria patinando. Eu tomei uma decisão. Eu dei um passo. E eu quero que vocês deem esse passo também. Espero que vocês também estejam de saco cheio de ver a marcenaria patinando. Não quero mais. E por mais que você... Vitor, minha marcenaria não tá patinando. Tá falando besteira pra mim. Então vamos melhorar? Vamos avançar? Nós temos muito mercado para isso. Eu vi uma notícia, eu sigo um perfil que é o Sindicato dos Moveleiros do Brasil, e eles sabem o que eles falaram? Que no mês de janeiro teve uma queda de 11% na venda de móveis. Talvez nos móveis de loja. Porque na minha marcenaria, eu já bati o meta de faturamento do metade do ano. Na metade do ano passado, eu já bati o meta de faturamento da minha marcenaria. E nós estamos agora no dia 21 de fevereiro, eu já bati a meta. Então minhas vendas foram mais do que melhores, já do que o ano passado. Então eu tenho muita esperança de que esse ano, para nós marceneiros, vai ser bom. Só que nós temos que fazer o nosso papel. Não podemos ficar esperando, né, retorno externo, que às vezes não vai vir ajuda, não vai vir apoio, não vai vir ninguém dando o bracinho para você, ninguém vai dar tapinha nas costas, como não fizeram comigo. Eu tô aqui para te ajudar, mas só que você vai ter que tomar a decisão de colocar isso em prática. Você vai ter que aplicar. Que eu não posso ir aí, lá na sua cidade, ir lá e carregar a chave para você e cortar. Não, vamos lá, vamos lá. Não tenho condição de fazer isso, nem vai adiantar nada. Porque uma semana eu posso até fazer. Mas depois na outra semana que eu sair da tua marcenaria, tu vai continuar fazendo isso aqui? Isso tem que ser uma coisa contínua, diária. Você tem que estar todos os dias se perguntando e aplicando os métodos. Porque não adianta nada você ter o curso de formação, o seu médico que abre coração e tira coração e troca coração e ganha... e o salário que eles pagam para você fazer isso é 50 mil reais por mês, se você fica lá na frente da mesa e não faz nada. Se você fica lá, só estudou, ficou no computador o dia inteiro estudando, e aí quando chega lá para aplicar, vou ficar só assistindo. Tu não vai ganhar nada com isso. Marcenaria e médico é a mesma coisa. Se o médico não aplicar e você não aplicar, tu só vai ficar lá em cima da serra, tirando plano de corte e nunca vai ter lucro. Agora, o médico que fica lá só assistindo a cirurgia e fazendo, ele vai ser só o assistente, nunca vai ser o cirurgião. Não entendo como é que é cirurgião, não sei como é que funciona, mas é mais ou menos essa ideia. Beleza, marceneiros, meus amigos? Vamos lá, já é 15 para as 8 da manhã, vamos trabalhar, vou para a marcenaria, me acompanhe nos stories, vou trocar minha roupa, vou para o batente, já vamos atendendo o cliente hoje, terminar a execução, vou mostrar bastante coisa hoje para vocês sobre as terceirizações que eu fiz, sobre valores, sobre como eu organizei minha produção. Então, me acompanhe. E amanhã, hoje à noite, 7h30, tem live. Amanhã, 7 da manhã, de novo. Então, vamos ter bastante conteúdo para nós avançar nossas marcenarias. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por estar me acompanhando. Me sigam aqui no Instagram, me sigam no YouTube, que eu também posto vídeo lá. Curta esses vídeos, mande seus comentários, me chama no particular aí, tem alguma dúvida, uma pergunta. Vamos trocar ideia, que o meu objetivo aqui é ajudar vocês a aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais com suas marcenarias. Ok, marceneiros? Um bom dia para todos, um bom trabalho e um abraço. Até a próxima!